Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje mergulhamos num tema mesmo complexo no Brasil, a questão do aborto. É verdade, um tema que divide muito. Temos fontes que exploram isto de vários ângulos, não é? Jurídico, ético, social, até de saúde pública. Exatamente. A nossa ideia aqui é tentar perceber os argumentos centrais, as diferentes visões sobre algo tão sensível. E o que vemos logo é um choque de valores, de direitos fundamentais. Sim. De um lado, a autonomia da mulher, a sua dignidade. Do outro, a proteção da vida desde a concepção. É uma tensão enorme. E como o Estado e a sociedade lidam com isto, bem, tem consequências profundas. Sem dúvida. Ok, então vamos lá tentar desembrulhar isto. Comecemos pelos argumentos a favor da descriminalização. Força. A ideia principal, que está muito presente na ADPF 442, lá no Supremo Tribunal Federal, é que a lei atual, que criminaliza na maioria dos casos, acaba por violar direitos básicos das mulheres. Quais direitos, por exemplo? Olha, a autonomia sobre o corpo, claro, a dignidade, a saúde, até a não discriminação. Argumenta-se que obrigar a levar uma gravidez até ao fim é negar a liberdade da pessoa. E essa questão da saúde pública é mesmo central aqui, não é? A criminalização, na prática, não impede que os abortos aconteçam. Não, só os torna mais perigosos. Exatamente, empurra tudo para a clandestinidade. E os números, olha, as fontes indicam que em 2022 o SUS, o Sistema de Saúde, atendeu mais de 156 mil mulheres por complicações de abortamentos. 156 mil, é um número impressionante. É brutal. Muitas dessas complicações vêm de procedimentos inseguros. E ainda se usa muito a cortagem. A cortagem, mas isso não é um método já antigo? Pois é. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera-o obsoleto, recomenda métodos mais seguros, menos invasivos. Como a aspiração ou o aborto medicamentoso. Isso mesmo, tem muito menos riscos. Manter a cortagem, especialmente no cenário clandestino ou mesmo no pós-aborto no SUS, agrava tudo. E isto afeta toda a gente por igual? Não de todo. As fontes mostram que atinge de forma desproporcional mulheres negras, pobres, com menos escolaridade. É uma clara injustiça social. E quando olhamos para fora, para outros países? A tendência internacional é bastante diferente. Mais de 60 países liberalizaram as suas leis nas últimas décadas. A própria OMS e a ONU recomendam a descriminalização, certo? E o acesso seguro. Exatamente. Temos exemplos aqui perto. Argentina, Colômbia. Até Portugal tem leis mais permissivas. Contrastando com o Brasil, onde as exceções são muito restritas. Muito. Risco de vida para a gestante, violação e anencefalia fetal. Esta última definida noutra ação do Supremo, a ADPF 54. Ok. Mas agora, vamos ao outro lado. A defesa da vida desde a concepção. É um argumento fortíssimo. Sem dúvida. Baseia-se no direito à vida, que a Constituição brasileira diz ser inviolável, no artigo 5º. E o Código Civil também reforça isso, ao proteger os direitos do nascituro, não é? Exatamente. O nascituro é o ser já concebido, mas ainda não nascido. Há juristas, como Ives Gandra Martins, que defendem que a vida humana tem valor intrínseco absoluto desde o momento da fecundação. E essa ideia de desde a fecundação vem muito da embriologia? Sim. Apoia-se na ideia de que ali na fertilização já começa uma vida humana individualizada, com um ADN único. Então, para esta visão, outros marcos Como a viabilidade fora do útero ou o desenvolvimento do cérebro. são considerados arbitrários. Exatamente. Consideram que definir o início da proteção com base nesses marcos é uma escolha arbitrária. E levanta-se aqui o receio ético de uma possível cultura do descarte, uma banalização da vida, se o aborto for mais liberalizado. E esta visão tem eco no Congresso, claro. Vemos propostas que vão nesse sentido. Sim, como o chamado Estatuto do Nascituro, um projeto de lei, o PL 478 de 2007, que quer proteção total desde a concepção. E mais recentemente, aquele PL 1904 de 2024, que gerou imensa polémica. Muita controvérsia, sim. Aquele que propunha equiparar o aborto depois das 22 semanas a homicídio. Mesmo em caso de violação. Exato. Com penas que podiam ser maiores que as do próprio violador. Isso incendiou o debate público. Naturalmente. E neste contexto todo, a adoção é muitas vezes apontada como alternativa. É verdade, surge frequentemente no debate. Mas, olhando para as fontes, quão viável é essa alternativa na prática? Bem, a adoção é fundamental, claro, mas o sistema tem desafios muito grandes. Como assim? Há um desfazamento enorme entre o perfil das crianças que estão para a adoção, muitas vezes mais velhas, com irmãos, algumas com questões de saúde, e o perfil que a maioria dos candidatos procura. A preferência por bebés, imagino.
Geralmente sim. E depois há outra realidade muito dura, que é a da devolução. Devolução. Sim, quando a guarda provisória é desfeita. Os dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que quase 8% das guardas foram desfeitas entre 2019 e 2023. 8%. Isso é muito triste. É dramático e afeta mais as crianças com perfis considerados mais desafiantes. Portanto, a adoção é importante, sem dúvida, mas não é uma resposta simples ou automática para todas as gravidezes indesejadas. Percebo. Então, resumindo este deep dive, o que é que fica? Vemos um conflito mesmo profundo no Brasil, não é? Claramente. Entre visões diferentes sobre a vida, sobre direitos, sobre o papel que o Estado deve ter, De um lado, a proteção da vida em potência e do outro, os direitos fundamentais e a saúde concreta das mulheres que existem hoje. é um espelho de visões maiores na sociedade brasileira sobre moral, justiça. É isso. E talvez a reflexão final que as fontes nos deixam seja esta. Para lá do debate legal sobre permitir ou proibir, Uhum. que condições é que uma sociedade precisa mesmo de criar? Condições sociais, económicas, educacionais, de apoio real à parentalidade, Para quê? para que as decisões difíceis sobre uma gravidez, e são sempre difíceis, não sejam tomadas por desespero, por falta de informação ou por pura ausência de alternativas viáveis, independentemente da posição de cada um sobre o aborto em si. Exatamente. Como é que se garante que a escolha pela maternidade, quando feita, possa ser vivida com dignidade, com apoio, com recursos? É uma pergunta fundamental que fica no ar.